Este vídeo é o primeiro de uma série sobre pragmatismos e eu já inicio comentando sobre Charles Sanders Peirce, que foi o primeiro a sintetizar o princípio do pragmatismo em uma afirmação. O próprio autor reconhecia que as ideias que ele estava desenvolvendo ali em seu pragmatismo não eram necessariamente originais. O que ele dizia fazer é utilizar o princípio que ele sintetizou de forma consciente. O próprio William James, cuja interpretação do pragmatismo ficou mais famosa, nomeou seu citadíssimo livro de 1907 Pragmatismo, um novo nome para algumas antigas maneiras de pensar. Voltemos ao Peirce. Charles Sanders Peirce nasceu em 1839 em Cambridge, Massachusetts, e morreu em 1914. Ele foi um lógico, cientista, linguista e filósofo estadunidense. Seu pai, Benjamin Peirce, foi professor de matemática na Universidade de Harvard. Aos 12 anos, Peirce leu um livro que pertencia ao seu irmão, Elements of Logic, de Richard Whatley. É dito que a partir de então a lógica se tornou uma grande paixão de Peirce. Ele ressalta em seus escritos diversas vezes que desenvolveu suas ideias sobre lógica e filosofia em laboratórios de ciências experimentais. Ele fez inclusive importantes colaborações às ciências como astrofísica e espectroscopia, por exemplo. A semiótica peirceana também foi contribuição relevante à linguística. Para contextualizar um pouco mais, é importante ressaltar que Peirce foi muito influenciado pelos textos de Immanuel Kant. Um pressuposto fundamental à filosofia de Kant, que também foi basilar para Peirce, é o de que não há como compreender as impressões que nos vêm dos sentidos, independentemente da experimentação. Na verdade, esse ceticismo quanto à origem, a causa última das impressões, remonta a David Hume, que muito influenciou Immanuel Kant. Outra informação bastante importante para entender a filosofia peirciana é que ele tinha conhecimento dos textos darwinianos e não fazia objeção a eles. Era comum no século XIX cientistas se oporem aos textos de Darwin, mas esse não era o caso de Peirce. A hipótese darwiniana da descendência com modificação foi indispensável à filosofia peirciana. Em 1868 foi publicado seu texto How to Make Our Ideas Clear, como tornar nossas ideias claras. E logo no início dos anos 70 do século XIX, passou a se reunir com figuras como William James, Oliver Wendell Holmes e Nicholas St. John Green. Eles formavam o que chamavam de Clube Metafísico, um clube em que eles discutiam algumas ideias que foram exploradas em How to Make Our Ideas Clear, em que já estava contida a máxima pragmática. É engraçado, né? Porque esse nome, Clube Metafísico, o Peirce disse que ele foi escolhido de uma forma meio irônica e meio desafiadora. Um movimento que já acontecia no século XIX, que se intensificou muito no século XX, no Círculo de Viena, foi esse empenho de muitos cientistas em varrer de toda a prática científica a metafísica. E esse não era o objetivo dos membros do Clube Metafísico. Eles disseram imaginar que a ciência poderia possivelmente lançar luz sobre o discurso metafísico também. E vamos nos aproximando do que realmente nos interessa aqui. O que é conhecimento para Charles Peirce? Conhecer para Peirce é sinônimo de crer, e ele define a crença em contraste com a dúvida. Vamos começar pela dúvida. Para o filósofo, a dúvida é um estado insatisfatório, um estado irritante, do qual a gente tenta se livrar. Nesse ponto, Peirce insiste em esclarecer que a sua dúvida é fundamentalmente diferente da dúvida cartesiana. Descartes prescreve um método em que no início da investigação é necessário se duvidar de tudo. E para Peirce, essa dúvida cartesiana ela é artificial. Para Peirce, a dúvida cartesiana não é desconfortante. Ser desconfortante, irritante, insatisfatório é o que caracteriza a dúvida genuína. Por sua vez, a crença é um estado calmo, satisfatório. E ainda segundo Peirce, a crença determina como a gente vai agir, a depender de como somos estimulados. A crença é um hábito. Para Peirce, há crenças tão arraigadas em nós que não há como duvidar genuinamente dessas crenças. Ele ainda afirma que o fato de não duvidarmos genuinamente das nossas crenças
não as torna verdadeiras. Mas somente a possibilidade de nossas crenças serem falsas não é o suficiente para que se duvide genuinamente delas. Ele chega à conclusão que, em toda investigação, há crenças do investigador que são tomadas como certas. Ele acreditava que, adotando o método científico como maneira de fixar nossas crenças, a verdade seria um estado de crença inabalável pela dúvida. Depois de muito observar o fenômeno, haverá uma inferência que explicará esse fenômeno que vai se tornando mais forte. Então, depois de milhares, milhões de verificações, o que Peirce pensava era que nós nos aproximaríamos de um limite e este limite seria a verdade. Então o cientista iria aprimorando essa afirmação até que fosse impossível encontrar uma evidência que perturbe esse estado de crença. A verdade, então, continua sendo um estado de crença, segundo Peirce. A máxima pragmática. Como eu já disse no início do vídeo, a máxima pragmática seria uma frase que sintetiza o princípio do pragmatismo. Considere quais efeitos práticos que o objeto de nossa concepção possa ter. Nossa concepção desses efeitos é a totalidade de nossa concepção do objeto. Os efeitos práticos, ali nomeados na máxima pragmática, para Peirce não são efeitos como nossas impressões sensoriais, e não é nem o ato de produzir efeitos. Os efeitos práticos de Peirce, eles são a conduta induzida por um conceito. A máxima pragmática não serviria como um critério de verdade. Para ele, é um critério de significação, um método para entendermos o significado de qualquer conceito. Então, segundo Peirce, para entender o significado de qualquer conceito, seria necessário remontar que hábitos aquele conceito produz. Se você conhece um pouquinho do pragmatismo do William James, você já entendeu que eles não interpretam a máxima pragmática da mesma forma. E como eu já disse, a interpretação que ficou famosa foi a de William James. Peirce não ficou nem um pouco satisfeito com isso, ele chegou a mudar o nome da sua interpretação, a chamou de pragmaticismo. E no início do século XX ele deu várias conferências na tentativa de clarificar a sua visão, reafirmando que a máxima pragmática deveria ser interpretada sob ótica realista. E é isso. Vou deixar aqui embaixo a literatura que eu utilizei e também vou deixar um link para vocês encontrarem os recortes, alguns dos recortes importantes sobre o que eu disse. Obrigada mais uma vez e até a próxima!